Olá, chegamos mais uma vez para cultuar o nosso Deus, esse Deus que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E nós, começando, vamos olhar para a palavra de Deus, uma frase do capítulo, ou melhor, do Salmo 120, verso de número 7. Sou pela paz. Você é pela paz? Eu tenho a certeza que sim, é por isso que você está assistindo esta mensagem, este culto, e que, em nome de Jesus, possamos gozar de paz vinda da parte de Deus. Paz com Deus e a paz de Deus. E temos plena convicção que esta paz é o árbitro, o juiz para a tomada de decisões na nossa vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito, exaltado e glorificado é o nome do Senhor. Ó Deus, estamos diante de Ti e queremos ouvir a Tua voz, entender os Teus planos, fazer a Tua vontade. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer libertação, tranquilidade, salvação, direção. Fala porque nós queremos Te ouvir. Em nome de Jesus, amém. Quero convidar você a fazer parte do nosso YouTube, do nosso canal, fazendo a sua inscrição, também dando um joinha, tocando o sininho e sendo um missionário pós-moderno, enviando essa mensagem ou este culto para mais 3 ou 5 pessoas. Nesse instante nós vamos adorar a Deus com a nossa voz. Seja onde você estiver, vamos louvar. Levante aí a sua voz, adore conosco, sinta a presença do Espírito de Deus, onde você estiver, em nome do Senhor. Bom estar na casa do Senhor. E como esses dias têm exigido o exercício da nossa fé, o Salmo 121 diz que nós temos alguém que olha por nós 24 horas. Ele é o guarda de Israel. Ele guarda a tua entrada e a tua saída todos os dias da tua vida. A esse Deus nós viemos cultuar, a esse Deus nós viemos exaltar. Aonde você estiver nessa hora, declare-se ao Senhor, se renda a Ele. Ele é merecedor de tudo que nós temos para oferecer. Amém? Adore a Ele nessa noite, dizendo: eis-me aqui, Senhor, e eu estou rendido aos teus pés.
eis aqui, bendito sou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus, louvado seja o teu santo nome. Aleluia. Estamos estudando o livro de Salmo. Você possivelmente, se entrou no nosso canal, pôde assistir o pastor Zacarias com o Salmo 119 e algumas mensagens sobre o Salmo 119. Ele continuará. Você pode entrar e ali no Facebook da igreja ou mesmo no canal e acompanhar as aulas da Escola Bíblica Dominical no Salmo 119. E hoje nós vamos olhar o Salmo de número 120. Aliás, vem um novo grupo de salmos, do 120 ao 134, é chamado de Salmo dos degraus, ou Cântico dos degraus, ou romagem, por assim dizer. São 14 salmos do 120, ou melhor, 15 salmos do 120 ao 134, nós vamos estar estudando. Esses salmos, antes da gente ler o 120, só para esclarecer, não tem jeito de nós precisarmos a questão de por que é chamado de Salmo dos degraus. Algumas teorias são referência ao retorno do exílio babilônico, quando os judeus estavam cativos. No seu retorno, então, eles cantavam esses salmos. Tradições mais antigas conectaram esses 15 salmos com os 15 degraus que levam do pátio das mulheres para o pátio dos israelitas no templo. E então, supostamente, os levitas cantavam sobre estes degraus e esses salmos que virão a seguir. Outros ainda defendem que a designação de Cântico dos Degraus indica algum paralelismo climático que revela uma subida gradual conforme a coleção avança. Contudo, o mais provável de todos é que esse Cântico dos Degraus eram os salmos usados pelos peregrinos que saíam para Jerusalém, com a finalidade de participar das grandes festas, ou aquelas festas anuais. E aí é chamado de salmo de romagem, ou salmos da peregrinação. O importante é que esse salmo da romagem, da peregrinação, ou Cântico dos Degraus, eles expressam experiências e sentimentos do povo do Senhor em diferentes circunstâncias. Como eu e você, nós louvamos, bendizemos o nome do Senhor em diferentes circunstâncias da nossa vida. E esses salmos falam de situações às quais o povo de Deus é submetido, enquanto a sua vida terrena ia dando continuidade. E eles falam sobre tristeza, perseguição, vingança, angústia, dor, fraqueza, alegria, contentamento, luta contra o pecado. Tudo isso faz parte destes salmos próximos, esses 15 salmos que nós estaremos olhando para eles. Nesta hora, nós vamos olhar para o Salmo 120, e ele tem o título Contra as Más Línguas.
Veja só o que diz o Salmo de número 120. Na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. O que lhe será dado, ou o que lhe será acrescentado, ó língua enganadora? Flechas afiadas de guerreiros e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos diante, ó Deus, da Tua Palavra, e que a Tua Palavra, ó Deus, possa falar ao nosso coração. Que o Espírito do Senhor, ó Deus, venha sobre nós e que possamos ser tocados e transformados pela Palavra do Senhor. É em Teu nome que nós oramos. Amém. O Salmo 120 é um lamento pessoal cantado. E esse lamento está envolvido, parece-nos que numa trama ou em alguma situação complicada em que esse salmista está, e ele está sofrendo por causa das más línguas, as línguas mentirosas que se levantam contra ele, promovendo guerra em vez de paz. A expectativa do salmista é que a paz reine, entre os povos, embora quanto mais ele fala sobre ela, os seus inimigos que odeiam a paz anseiam pela guerra. O fato é que a língua tem um poder muito grande e ela tem a capacidade de produzir paz ou produzir guerra. E esse salmo vai refletir justamente esse anseio de qualquer cristão que ama a pessoa do Senhor Jesus, tem esse anseio pela paz enquanto peregrina pelo mundo. Salmo da peregrinação, enquanto eles estão chegando para Jerusalém, para as festas anuais, o grande anseio é que na sua jornada eles possam viver e ter paz e não guerra, e não discórdia, e não divisões, e não ódio, e não sofrimento e morte. Vivemos em dias em que as palavras podem provocar ódio, sentimento de revolta. Há pouco tempo, no nosso próprio país, havia uma situação em que, por causa da língua, das palavras, o brasileiro estava dividido entre dois grupos, até que tudo se amenizou pela graça, pela misericórdia de Deus. E tenho a certeza que por alguns que talvez disseram assim: sou pela paz. Nesta hora, a paz na sua casa, a paz na sua vida, existe paz no seu coração. Você está gozando de paz em família? Ou talvez palavras vieram desequilibrar, roubar. Quando olhamos para Filipenses 4, verso de número 7, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento,
guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus tem guardado o teu coração, a sua mente, de tal maneira que você levanta a bandeira e diz assim: sou pela paz. É possível que nós venhamos ter que buscar a paz e a tranquilidade em meio a algumas truculências, guerras, não tanto de armas, mas guerra entre palavras que machucam, que ferem, que destroem a nossa alma. E precisamos buscar pela paz. E esse Salmo de número 120, ele então é uma busca. O comportamento do salmista é um comportamento de quem quer trilhar o caminho da paz. E que eu e você, peregrinando por esta terra, até chegar a tão sonhada Canaã eterna, a terra prometida, possamos trilhar o caminho da paz, que excede todo entendimento, e que temos um coração guardado e uma mente guardada por Jesus Cristo. Vamos olhar para ele agora, para esse salmo, e ver alguns pontos para trilharmos o caminho da paz. Primeiro, veja o que diz esse verso 1 e 2. Na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. O salmista abre o seu coração diante de Deus e diz estar angustiado. Ele diz, essa angústia que eu estou, ou esse momento angustiante que eu estou vivendo, é justamente por causa de lábios mentirosos, de uma língua enganadora, que se levantam contra o salmista. A palavra clamo no texto, em tradução original, significa chamar, gritar por socorro, invocar o nome do Senhor. Ele está gritando, ele está invocando, ele está clamando por socorro, justamente por causa da língua mentirosa, ou de lábios mentirosos e de língua enganadora. Não se sabe ao certo que tipo de mentiras estavam sendo levantadas contra o salmista, mas o que se pode perceber muito claramente é que a atitude do salmista em face a esses lábios mentirosos e essa língua enganadora é o grito por socorro. Ele diz: na minha angústia eu clamo ao Senhor. Deixe-me perguntar a você: você tem vivido em paz na sua casa? Vivido em paz no meio do seu trabalho? Ou por causa de mentiras ou de lábios enganadores, tem causado uma grande truculência, uma grande turbulência nos relacionamentos? Falaram de você coisas que não são verdades, não são reais, não são fatos. Falam e fazem fake. Agora a palavra na moda é a fake. Fazem fake de como você está vivendo ou fazendo. Isso causava uma tremenda angústia para o salmista. E ele abre o seu coração. É interessante observar que ele diz: na minha angústia clamo ao Senhor.
Ele mesmo clama, Ele mesmo ora, e é a sua própria angústia, o seu próprio sofrimento e dor que levam ao clamor. E Ele sabe como ninguém expressar ao Senhor todo aquele peso que Ele estava carregando por causa de lábios, de palavras enganadoras, mentirosas. Talvez você tenha sofrido nesses dias e por causa disso levantou-se a guerra. Muitas vezes em meio de uma família que pode ser grande, entre palavras de filhos, irmãos, pode surgir algumas que venham causar um tremendo peso. E talvez seja a hora de buscar a paz e dizer: eu sou pela paz. E como é que nós começamos o processo desta paz no meio de situações como essa? Ele clama ao Senhor. Ele clamou ao Senhor pedindo ajuda dos céus. Enquanto o ser humano, os homens, usavam as palavras para ferir, o salmista usa as palavras para falar com Deus e entregar a dor que apertava no seu peito. Enquanto as línguas dos inimigos destruíam, enganavam, a sua orava e clamava ao Senhor. Se você é pela paz, o processo para que essa paz reine sobre os seus relacionamentos é o processo da oração, do clamor. Não adianta revidar, não adianta entrar no mesmo padrão. Se ele fala de mim, eu falo dele. Se ele fala, eu também falo. Está pensando o quê? Já ouvi essa expressão. Não. Se nós somos pela paz, precisamos entender o clamor ao Senhor. Enquanto alguns falam de nós, nós falamos com Deus. Talvez você diga assim: pastor, o senhor está pregando isso, mas e o senhor? Já enfrentei isso na própria pele. Já enfrentei. E a melhor coisa para o caminho da paz é colocar diante de Deus. Os peregrinos na terra sofrem dores e angústia. E isso é uma realidade que nós não podemos mudar. Mas nós podemos, como o salmista, clamar ao nosso Deus. Podemos trilharmos o caminho da paz, rogar aquele que é a verdadeira paz, Jesus Cristo, o nosso Senhor, e a sua paz, Ele pode nos dar. Como nós encontramos em João 14, 27, diz assim: deixo com vocês a paz, a minha paz lhe dou, não lhe dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Que possamos orar ao Senhor, clamar e colocar diante dele os lábios, como diz aqui, mentirosos, a língua enganadora, em nome do Senhor. Segundo processo, para que haja paz, vai exigir de mim e de você a confiança no Deus Todo-Poderoso. No salmista havia apenas uma certeza, de que ele não precisava atacar os seus inimigos, pois Deus o faria por ele. Ele estava certo de que Deus castigaria o inimigo com as próprias armas, mas as consequências seriam muito piores. Veja o verso de número 3 e 4, o que diz: o que lhe será dado, ou o que lhe será acrescentado, ó língua enganadora? Flechas afiadas de guerreiro
e brasas vivas de zimbro. Ele está dizendo o que vai restar a essa língua enganadora, nada mais, nada menos do que setas agudas. E essas setas eram instrumentos usados pelos soldados ou caçadores para atacar os seus inimigos ou presas. Desta maneira, brasas vivas de zimbro era uma espécie de arbusto, árvore espinhento do deserto que continha uma substância inflamável em suas raízes, capaz não apenas de produzir fogo, mas também de mantê-lo por longo período. Com essa descrição, o salmista expressa sua confiança na justiça de Deus. Deixe-me perguntar a você que é da paz, você tem confiado na justiça de Deus? Você tem confiado em Deus, que Ele irá sobre aqueles que lançaram setas de maneiras mentirosas, enganando para atacar você ou inflamar relacionamentos? Às vezes no meio de trabalho, os relacionamentos, eles são conturbados. Às vezes no meio dos relacionamentos familiares são conturbados por causa de palavras mentirosas. Se você é da paz, primeiro, clame ao Senhor, busque, entregue na presença de Deus esse lábio mentiroso, essa língua enganadora. E segundo, confie no poder de Deus. Estamos vendo dias em que a TV aberta tem passado a história de José do Egito. E a esposa do Potifar foi língua mentirosa, foi língua enganadora. E o Senhor usou tudo isso para que pudesse ser promoção na vida de José. Nem sempre é fácil passarmos momento assim, mas não podemos perder a nossa confiança no Senhor, a nossa confiança de que Ele peleja por nós, de que Ele vai na nossa frente e realiza aquilo que só Ele é capaz de realizar. Ele tinha essa confiança. O salmista faz uma espécie de pergunta retórica. Ele mesmo pergunta e responde. Sua pergunta está relacionada à sua oração. Ele ora pedindo socorro a Deus e confia plenamente que Ele ouviu a sua oração. Ele me ouve, verso 1, e conclui com uma certeza de que a justiça e o julgamento de Deus cairão sobre os seus inimigos. Quando momentos como esse estiverem sobre a sua vida, sobre os seus relacionamentos, a mentira, o engano, entregue nas mãos do Senhor e confie no poder de Deus, que Ele fará justiça. Podemos ficar descansados. O terceiro passo, para você que é da paz, o primeiro é o clamor ao Senhor, é a oração a Deus. O segundo é a confiança no Senhor. Mas o terceiro é a perseverança em Deus. Há algumas situações da vida que a gente questiona a nossa perseverança com o Senhor. Quase que eu faço o que é certo, eu ando no caminho certo, eu faço o que é justo, eu ando no caminho justo, mas veja só que esta pessoa está falando da minha pessoa. Veja como esse lábio mentiroso, enganador, está colocando a minha vida. Quando olhamos aqui, diz assim no verso de número 5 ao verso de número 7,
Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Vamos entender o texto? Meseque era uma cidade que ficava na Ásia Menor e Quedar ao norte da Arábia. Temos aqui duas cidades distintas nesse texto, completamente distintas. Meseque era uma nação gentia e o povo de Quedar era descendentes de Ismael e eram considerados inimigos de Israel. Esses dois povos viviam longe de Israel. O salmista não está de fato vivendo no meio desses povos, mas encontra-se no meio de israelitas que se comportavam como pessoas de fora da aliança de Deus. Qualquer israelita que temesse a Deus e guardasse os 10 mandamentos não poderia dar falso testemunho nem difamar o nome de outra pessoa. Não dirás falso testemunho, lembra deste mandamento? O salmista expressa aqui a decepção de encontrar israelitas que conheciam a lei e não perseveravam em manter a sua fé e obediência aos mandamentos de Deus, mesmo no meio de povos estrangeiros. Simbolicamente, era como se estivesse dizendo assim: eu sinto-me frustrado por ter que morar no meio de pessoas que agem como quem não tem a lei de Deus e que nem mesmo o conhece. Talvez é assim que você tem que conviver, no meio de pessoas que você até pensa que teria a lei de Deus gravada, alicerçada no seu coração e que não poderia de forma nenhuma fazer ou agir da forma como está agindo. Porque a lei do Senhor e os mandamentos é para mim e para você no dia de hoje, onde diz: não dirás falso testemunho. E então, quando nós nos deparamos com pessoas que conhecem a Deus, mas que deixaram o pecado da língua adentrar no seu coração. Quando nós deparamos com a iniquidade e os ímpios que se cercam desses pecados, não toca tanto, mas quando nós conhecemos pessoas que deveriam seguir o caminho que o Senhor está indicando, e você vê fazendo completamente o contrário, marca e fere o nosso coração. Veja que o salmista diz que enquanto os seus inimigos teimam em praticar a guerra por meio de mentiras e difamações, ele preserva e se mantém na paz. Aqui é uma atitude salutar, saudável, para mim e para você, que muitas vezes possamos estar envolvidos o meio da guerra nos nossos relacionamentos. Nossa postura deve: sou pela paz. Sou pela paz. Que em nome de Jesus nós possamos ser perseverantes em Deus. E embora ao nosso lado, em nosso meio, a difamação, a mentira, a guerra teima em persistir, nós somos perseverantes na paz de Deus, que excede todo entendimento e guarda a nossa vida, a nossa mente, em nome de Jesus. Grande parte dos problemas familiares, nas igrejas, nas empresas, são pessoas
que perseveram em trilhar o caminho da guerra pela palavra. Que o Senhor nos ajude, que possamos perseverar, como diz o texto, sou pela paz. Porém eu falo e eles teimam pela guerra. Se a sua volta teima pela guerra, ore, confie no Senhor e persevere na paz, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, diante do Senhor nós estamos, e que a Tua palavra, ó Deus, possa produzir frutos sem medida. Seja qual for batalha, guerra, entre os relacionamentos, que este que me ouve estiver envolvido, Senhor, traz a paz do Senhor, que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração, que guarda a nossa mente, em nome de Jesus. Pai de amor e de misericórdia, vem com Teu Espírito Santo. Vem fazer aquilo que só o Senhor é capaz. Nesta hora, nós clamamos, nós confiamos e nós perseveramos na paz vinda da parte do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Chegou o momento de nós adorarmos ao Senhor com o nosso dízimo e a nossa oferta. Olha, está na tela os números que você pode fazer a sua doação, fazer a sua oferta, fazer o seu dízimo. O dízimo é um gesto de fidelidade. Deixe-me perguntar a você, você tem andado em fidelidade ao Senhor? O Senhor nos dá 100% e espera que nós venhamos a devolver apenas 10%. Isso é um gesto de fidelidade. O Senhor confia que você será fiel. E como nós ouvimos da palavra de Deus, ser fiel no pouco e sobre muito, eu te colocarei. A oferta é um gesto de gratidão. Precisamos estar agradecidos pela graça, pela misericórdia, pelo favor do Senhor, pelo dom da vida, agradecido pelos anos, agradecido por sairmos de uma situação de crise na área da saúde, estarmos agradecidos. Você tem gratidão no seu coração? Então, oferte ao Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus. Nós vamos orar por você, crendo no milagre do Senhor. Pai, diante do Senhor nós estamos. Tua palavra fala em fazermos prova. Nossa atitude, ó Deus, é de devolver aquilo que não é nosso, é de ser agradecido. Mas hoje, ó Deus, suplicamos, ao fazermos isso, que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame bênção sem medidas. Não porque nós merecemos, Senhor, porque nós não merecemos nada, mas pela Tua graça, pelo Teu favor sobre a nossa vida. Vem sobre nós, ó Pai, grandioso e poderoso. Em Teu nome é que nós oramos. Amém. Aleluia. Como é bom chegar na presença de Deus e saber que Ele tem essa particularidade. No meio a milhões e milhões de pessoas, Ele consegue fazer o foco em você. Os seus olhos estão atentos aos seus cuidados, às suas necessidades, a esse Deus de aliança, a esse Deus de promessas, a esse Deus que nos sustenta na palma de suas mãos, é que nós viemos adorar. Eu quero que você se alegre nesse dia, para que Ele possa não só habitar em você, mas fortalecer a tua fé. Em nome de Jesus, Ele nunca se esquece dos seus. Amém?
sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto,
Minha casa será chamada casa de oração. Se tem algo especial dentro de um culto, de um serviço ao Senhor, é o momento de falar com Deus. A casa do Senhor é chamada de casa de oração. Então, vamos falar com o Senhor. Se você está enfermo, coloque as mãos sobre a sua enfermidade. Se há um problema de relacionamento, clame pelos envolvidos. Se há um problema de conversão, e você sabe que eu estou dizendo que a única coisa que pode mudar a pessoa é a sua transformação, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. É quando o Espírito de Deus trabalha no nosso interior e então exteriormente somos transformados, e o Senhor Jesus tem a capacidade de fazer isso. Agora é hora de orar e você colocar diante de Deus esta pessoa, este parente, esta filha, este filho, esse neto, crendo no poder de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante do Senhor nós estamos. Que o Espírito do Senhor, ó Deus, fale ao nosso coração. Queremos, ó Deus, queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. E queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor toda a nossa angústia, como nós ouvimos no Salmo de número 20, na minha angústia clamo a Ti, e o Senhor me ouve. Nós chegamos e clamamos porque o Senhor nos ouve. Bendito, exaltado e glorificado é o nome do Senhor. Clamamos, ó Deus, por esse que está doente, que está com as suas mãos sobre o peito, sobre a cabeça, sobre as pernas, sobre o quadril, sobre a sua lombar, em nome de Jesus, que possa ser as mãos de Cristo, curando, fazendo o milagre, em nome de Jesus. Também, ó Deus, nós oramos nesse instante, por toda infecção, inflamação, que possa estar do alto da cabeça sobre a planta dos pés. Deus, Jeová Rafá, Deus que cura, Deus que tem o poder de curar, cura em nome de Jesus. Também oramos, ó Deus, por aqueles, ó Deus, que está vivendo momentos inflamados no relacionamento familiar. Como nós ouvimos na palavra de hoje sobre esta guerra, essa, ó Deus, truculência, traz a paz, em nome de Jesus. A paz do Senhor que excede todo entendimento, venha sobre a vida dos teus filhos. Também eu oro a Deus nesse instante, por aquele que precisa de uma mudança, de dentro para fora. Converte o coração, muda a história, transforma pelo poder do Senhor. Seja, ó Deus, esse jovem, esse adolescente, essa criança, esse mais idoso, entra, Senhor, com o poder convencedor do Espírito Santo, que faz o trabalho de convencer do pecado, da justiça e do juízo, trazendo o Senhor para perto e próximo do Senhor Jesus. Nós oramos e clamamos ao Senhor, em Teu nome. Amém e graças a Deus. Chegamos ao final de mais um culto e eu quero convidar você a erguer as suas mãos e receber a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Lembrando, para você se inscrever no nosso canal, dar um likezinho, tocar o sino para receber novas notificações e ainda transmitir esse culto, esta palavra, a pelo menos 3 ou 5 pessoas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.